Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio do Sítio de Vrax. E hoje nós vamos falar sobre o assassinato do Cardeal, que acontece também em Vrax Prime, o mesmo mundo onde a gente saiu da última vez. Caso você não lembre da história, vou fazer uma leve recordação sobre o problema. O Cardeal, um homem da fé, da eclesiarque, que é o culto imperial, a única religião principal permitida pelo Império, que não é dos adeptos mecânicos, no caso, fez coisas ilegais, fez coisas erradas, algumas autoridades diriam até antidemocrático isso aqui. E o que ele fez? Ele prendeu as irmãs de batalha, que são o braço armado da eclesiarque e a única força permitida para proteger seus guarda-costas dos membros do clero. E agora ele levantou uma Fratellis Milícia, que é uma brecha na lei, é meio que um exército de emergência quando um templo sagrado está sob ataque ou ameaça. É permitido que eles levantem uma milícia para defender. A questão é que não tinha ameaça nenhuma no setor inteiro onde ele se encontrava, então sem ameaça no Skara Sector, não tinha por que ele levantar essa milícia, ainda mais nos números que eles estavam treinando. Os mais fanáticos e fiéis seguidores do Cardeal começaram a se chamar discípulos de Sheifan, e esses aí eram os seus guarda-costas e seguiam ele para onde ele ia. E ele tinha um círculo interno de pessoas de confiança, que ele obviamente espionava cada palavra que eles falavam e movimento que eles davam, porque o Cardeal estava extremamente preocupado com a sua própria segurança, e você vai ver que o medo dele tem um fundamento muito bom. Mas tem uma ironia nisso tudo. Se o Cardeal não tivesse esse medo de que iam tentar matar ele e que iam assassiná-lo, ele não iria ter feito o que ele fez e levantado essas milícias. Porém, foi o fato dele levantar essas milícias pelo medo de morrer que colocou ele no radar da Inquisição. E quando tu aparece no radar da Inquisição, tu é um problema. E o melhor jeito de lidar com o problema é eliminar o dito problema. E o braço da Inquisição, onde chegou o caso desse Cardeal, foi o braço mais tolerante, calmo e pacífico da Inquisição, a Ordo Heréticos. A Ordo Heréticos, conhecida por exterminar mundos inteiros por muito menos que isso, decidiu cortar o mal pela raiz e não deixar mais que o Cardeal fique falando besteiras e asneiras, juntando o povo contra uma ameaça inexistente, contra uma corrupção fantasiosa e uma maldade que só ele via e um apocalipse iminente. Então deu, chega de falar besteira, vamos cortar a cabeça do Cardeal. Só que não basta apenas matar. Existem vários tipos de assassinos diferentes no Império. Alguns poderiam fazer a morte do Cardeal parecer um acidente, coisas como envenenar lentamente os alimentos dele até que o coração dele pare. Ah, era uma doença cardíaca que não foi descoberta. Que triste, lamentável. Ou poderia causar um acidente. Um dia, de repente, o cadarço do Cardeal desamarrou e, por coincidência, a escada estava encerada e embaixo da escada estavam carregando um peso enorme e o Cardeal caiu embaixo desse carregamento e o carregamento caiu por cima dele. Muito triste, lamentável, que pena, não teve chance, coitadinho, foi pro lado do Deus Imperador. Só que um acidente, uma morte natural, não manda uma mensagem. E a Ordo Heréticos, meu amigo, eles gostam de mandar uma mensagem para que todo mundo tenha noção do que ele fez foi errado e se tu fizer igual, vai acontecer
o mesmo destino. Então não poderia ser uma coisa sutil e quietinha. Tinha que mostrar que ele foi assassinado, sim, para aprender a não falar besteira e não levantar uma milícia sem necessidade. No caso, teria que ser uma morte mais brutal. Eles poderiam mandar então um assassino enlouquecido, uma criatura com vários tipos de estimulantes de combate, com uma lobotomia para só poder fazer, só poder lutar e agressão e violência e matar centenas de fiéis ali do cardeal, incluindo e não parando até pegar o cardeal pelo pescoço e detonando toneladas de explosivo com ele. Poderia. Só que aí é uma mensagem um pouquitinho extrema. Não precisava ser tudo isso, até porque explodir um local sagrado, uma basílica, não ia pegar bem para a Inquisição. Então tinha que ser algo brutal, mas não tão brutal, um pouquinho menos, pouquitito menos. Então a decisão ficou clara que o melhor jeito de matar ele seria com uma bala. Um assassino vindicare, os melhores atiradores do Império, um assassino que tem uma paciência infinita e consegue acertar balas que outras pessoas iriam julgar impossível. Esse assassino foi enviado a Vrax. E por que uma bala? Muito simples, porque ele levou um tiro. Beleza, não gera aquela revolta, aquela indignação ou aquela dúvida. Será que foi? Não, ele foi assassinado. Foi, levou um tiro. Mas também é uma coisa comum. Milhões de pessoas na galáxia levam tiros. É uma coisa diária, não é assim, nossa, que coisa diferentona. Mas também, se tu fosse investigar, tu ia descobrir que foi um assassino muito profissional que fez esse tiro, mas ia ser difícil tu provar que foi uma ordem maior ou algo assim de cima, e daria sempre para dizer não sabemos de nada, provavelmente foi algum daqueles fanáticos que ficou louco e deu um tiro no cardeal e ele deu sorte de acertar. É uma coisa que é passível de negação. Então a Inquisição gosta bastante de matar pessoas com uma bala bem colocada. Então agora que foi escolhido o assassino, ele foi enviado para Vrax para matar o cardeal, que estava, no caso, criando uma força paramilitar no planeta. Então beleza, e o assassino para lá foi. Ele se infiltrou num dos pilares da basílica e subiu uma torre. Lá em cima, ele olhou para todos os arredores, fez os cálculos com seu capacete super tecnológico, que ele consegue ver a direção do vento, o clima e tudo mais, e ele identificou os movimentos e os passos do cardeal. E, infelizmente, a paranoia do cardeal estava cada vez maior. Em cima da torre mais alta da basílica, ele conseguiu um campo de visão maravilhoso e ele percebeu que por uma fração de segundos o cardeal passava atrás de um pilar enorme, sempre na mesma velocidade, sempre no mesmo horário do dia. E ali ele calculou que ia ser o melhor jeito de matar o cardeal, atirando da basílica até o palácio onde estava alojado o nosso Shaver aqui, o cardeal babacão. No caso, o assassino então ficou em posição, pegou o seu rifle feito à mão, maravilhosamente criado, que obra-prima da tecnologia imperial. Observando ali o movimento do vento, ele calculou o momento exato e ficou imóvel, como uma sombra. E os dias se passou, a noite se passou, e no outro dia, quando o cardeal estava andando através do pilar, como ele sempre fazia todo horário na manhã, de repente, BUM! Uma bala em alta velocidade saiu do barril da arma, uma bala Turbo Penetrator. O que é a Turbo Penetrator? É uma bala de perfuração.
ela atravessa blindagens e obstáculos e consegue matar com a mesma força o que está do outro lado. Porque normalmente quando tu atira num pilar, a bala meio que se deforma e a trajetória da bala é mudada. Porém, uma Turbo Penetrator não. Ela continua na mesma linha reta e um pilar de granito, fácil para uma Turbo Penetrator, coisa simples para atravessar. Então, agora que o tiro atravessou o pilar, ele veio na direção do peito do Cardeal. O Cardeal provavelmente fez uma oração de milésimo segundo, viu a vida inteira passar pela frente dele, e o Cardeal caiu no chão. Mas ele não morreu. Por quê? Porque o Cardeal tinha um rosário. Um rosário não é uma coisa simples no 40 mil. O rosário, claro, existem os rosários convencionais, que é só para fazer as orações, mas existem também rosários que são uma tecnologia embutida com o símbolo imperial, que é uma coisinha sagrada, e essa tecnologia que vem dentro é um campo de força que ativa automaticamente quando algum objeto em uma velocidade absurda está na sua direção. Então protege contra balas, por exemplo. E esse campo de reflexão reduz em muito a força cinética do projétil. Então agora o Turbo Penetrator perdeu quase que toda a força e como a ponta dele já tinha sido desgastada, ele não atravessou o nosso Cardeal e sim apenas o derrubou, quebrando várias costelas. Bum, bum! Mais 2 balas vieram, porém o Cardeal foi retirado do local e eu acredito que as balas devem ter derrubado 2 daqueles guarda-costas dele, dos discípulos de Schaefer, que agora estavam correndo em direção à Basílica para tentar achar o assassino. E o assassino é muito bom, mas ele é um só. Ele não é louco de ficar num planeta fanático religioso onde existe uma milícia enorme e qualquer um pode ser seu inimigo. Tava na hora de bater o pé, de correr, de fugir. E foi isso que o assassino fez. Ele começou a correr escada abaixo desesperadamente. Ele tinha entrado disfarçado de um peregrino religioso. Só que agora, tu olhando para um cara fortemente armado, com uma roupa toda diferente, high-tech, tu ia perceber que ele não pertencia àquele bando de peregrino ali que estavam todos vestidos com umas roupas simples de tecido. Esse cara estava vestindo um material que nunca tinha visto ali no planeta e umas armas brilhosas e novinhas que ninguém tinha, não faz sentido. Então os seguranças da Basílica, mesmo não sabendo da tentativa do assassinato, perguntaram para ele e tentaram impedir o que ele fazia ali dentro, tão fortemente armado. Para os seguranças que perguntaram isso, depois que o assassino transformou eles em peneira, porque ele não tinha tempo para conversar. Pum, 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 pum. Ele derrubou vários que estavam ali na porta e começou a sair correndo no meio da multidão, apenas para se ver cercado por mais guarda-costas, que começaram a atirar, independente dos civis, depois que ele derrubou alguns deles. O assassino então correu pelo meio do desespero dos civis e tal, só que ele não conseguia sair da basílica, e se ele tentasse mais profundo, ele iria enfrentar os discípulos de Schaefer, os seus guarda-costas que estavam vindo na direção dele. O que fazer? As únicas rotas de acesso, ele tentou procurar uma janela, mas lá na rua vários guarda-costas também atirando, não tinha para onde correr. Então ele decidiu fugir pelas catacumbas. Ele correu para baixo das catacumbas, provavelmente deixando uma granada para trás para atrasar um pouco o pessoal que estava perseguindo ele, e ele correu em direção tentando achar uma rota de saída. Porém, ele já tinha visto o mapa do lugar. Não tinha uma saída pelas catacumbas. Ele tentou, achando que talvez tivesse passado batido e a Inquisição não soubesse exatamente como funcionava o mapa ali corretamente e se tinha alguma saída nova ou algum caminho. Ele não achou.
Logo, ele estava num corredor sem fim. Desculpa, sem fim não, um corredor. Se fala estrada sem fim? Não, como é que se diz mesmo? Estrada sem saída, isso. Ele estava num corredor sem saída e atrás dele os guarda-costas e os fanáticos do Schaefer correndo com pistolas, facas, machados e qualquer coisa que eles conseguiram botar à mão para eliminar esse assassino do seu salvador. Então, o nosso assassino agora se posicionou com uma pistola em cada mão e ele começou a atirar em cada um dos fanáticos que tentava chegar perto dele até o momento que as suas balas acabaram. As últimas 2 balas da pistola ele deu em 2 crânios dos fanáticos. Porém, o seu corpo já ferido com alguns tiros que ele tinha levado anteriormente e agora sendo fuzilado a queima-roupa por vários desses milicianos do Schaefer, não teve o que fazer. Com mais de 12 balas no seu corpo e depois o seu corpo foi dessacrado, sendo cortado, espancado e chutado pelos fanáticos religiosos que o penduraram num cepo de madeira grande e andaram pelas ruas demonstrando o assassino e seu corpo destruído. E essa era a prova que o cardeal estava certo. Havia uma corrupção no império, havia uma maldade no império e eles tentaram eliminar o seu salvador, o seu Messias. Então as palavras do cardeal eram de verdade. Tudo que ele falou era real, a sua fé estava baseada em evidência. Oh! Aqueles que até então eram descrentes no cardeal não tiveram mais dúvida. E quando uma população fanática religiosa está com os ânimos no ar, porque eles acreditam que uma ameaça maior vai vir para matar todo mundo, o que acontece? Meus amigos, rebelião. Os prisioneiros começaram a sair, aqueles que já tiveram o treinamento ali da milícia, começaram a roubar armas, roubar equipamentos, liderados pelos seus comandantes ali, dos seguidores do Schaefer. Eles foram até os arsenais e pilharam tudo que podiam. Agora equipados com armas e munições, granadas, armas pesadas, canhões, tanques, quimeras, tudo que tinha lá dentro estava na disposição dos rebeldes. E a guarda, o que a guarda fez? A guarda, meus amigos, a PDF, no caso não é a guarda imperial aqui, é só uma PDF, é uma força planetária, já estava na mão do cardeal e foi dada ordem para deixar eles pilharem e agora a maioria dos batalhões estava do lado do cardeal porque não havia dúvida que uma ameaça externa estava vindo e que a corrupção ficou na cabeça do império lá fora e eles deveriam começar a cruzada para trazer a verdadeira fé e as palavras do cardeal para os outros. Meu amigo, não foi bonito de ver. Estátuas derrubadas, pessoas decapitadas, casas pilhadas, tudo que é coisa horrível começou a acontecer aqui. Tá, mas espera aí, nenhuma força no planeta tentou parar isso aqui? Não, alguns tentaram. Alguns batalhões da PDF, mas mesmo sem receber ordens ali de não enfrentar esses rebeldes, tentaram eliminar, mas foi uma minoria e não tiveram chance contra os rebeldes agora fortemente armados e praticamente lutando contra o planeta inteiro. Então pequenos grupos de resistência foram eliminados e os corpos daqueles que tentaram lutar contra os rebeldes também foram expostos em cruzes e em estacas grandes de madeira para todo mundo ver e os seus corpos despedaçados. E as elites locais que não eram fielmente a favor do cardeal, ou foram obrigadas a ser, ou foram eliminadas. E teve alguns que tentaram parar com mais sucesso essa rebelião, os adeptos Arbites. Eu acho que ficou um pouco confuso, que eu falei da última vez só bem superficialmente sobre eles.
Os adeptos Arbites são uma polícia de elite do Império. Eles são todos oficiais treinados e educados na academia de oficiais. Todos eles são muito bem assim, equipados com as melhores armaduras do corpo, e eles costumam ser equipados com armas a laser e 12, no caso shotguns, armas espalhadeiras, para eliminar rebeliões locais, além de um diverso número de armas menos letais, como bastões de choque e cachorros no caso uma divisão canina, que é mais um robô cachorro do que realmente um cachorro, mas esses guardas de elite são a polícia internacional do Império. Eles são um batalhão de choque prontos para lidar com rebeliões. E os adeptos Arbites, agora vendo o planeta inteiro entrando numa revolta, foram às ruas para tentar restaurar a ordem, usando quimeras com canhões da água, com jatos de água para tentar espalhar as pessoas, utilizando tiros de espingarda. Olha, eles não costumam usar borracha para dispersar a população, usando seus escudos para proteger enquanto eles avançam com os bastões de choque e soltando os cachorros na multidão. E por um tempo, em alguns locais, eles conseguiram conter os ânimos e dispersar os rebeldes. Porém, os rebeldes agora tinham pilhado os arsenais de Vrax, e a guarda da PDF, que era para dar suporte aos Arbites, não estava presente no melhor dos casos. Em alguns casos foi relatado até que eles atiraram nos Arbites. E os rebeldes, de repente, começaram a aparecer com malditos tanques. E, assim, por mais bem equipado que os Arbites sejam, eles não são feitos para lidar com um exército, com tanques. Eles são feitos para lidar com uma população revoltosa. Então agora, se vendo cercados por rebeldes muito bem equipados e com divisões de blindados, eles tiveram que se retirar para sua fortaleza. As cadeias foram sendo abertas e prisioneiros e mais prisioneiros foram se juntando às milícias do cardeal, e aos poucos os números deles foram aumentando, e aquela rebeldia, aquela destruição, aquele caos. Então, os Arbites agora, reduzidos a defender a sua fortaleza, fizeram o que puderam. Eles utilizaram metralhadoras pesadas, bolters e qualquer coisa que eles tinham em mãos para defender a fortaleza, mas eventualmente a sua munição acabou. Eles defenderam a fortaleza penitenciária deles por semanas ali, sem reforço, sem apoio e contra um planeta inteiro. Além dos Arbites, também o pessoal da administração imperial, quem o cardeal sempre falava mal, foram eliminados pelos seus fanáticos religiosos, incluindo o pessoal dos telepáticos. Os adeptos telepáticos, eles são o quê? Eles são as pessoas que se comunicam de um planeta para o outro através de telepatia e também fazem parte dos navegadores. E sem a telepatia para se comunicar, o planeta ficou silenciado. A única versão das coisas que aconteceram aqui que vão ser ouvidas pelo Império vai ser a versão da Inquisição. E a Inquisição vai mostrar esse lugar como realmente foi: um banho de sangue, caos nos seres humanos e uma loucura mental coletiva que levou eles à destruição, à pilhagem e a armar ainda mais uma milícia nas mãos de um fanático religioso. E isso, meus amigos, o Império não aceita bem. Então, um minuto de silêncio para todos aqueles leais que lutaram até a morte aqui em Vrax para tentar regular e parar essa insurreição, infelizmente sem sucesso. Até o último dos Arbites, o pessoal da administração imperial e os telepáticos foram mortos, seus corpos mutilados e expostos para todo mundo ver o que acontece com quem vai contra o cardeal. E é isso, meus amigos. O próximo episódio eu vou falar agora... Aliás, no próximo episódio eu vou falar sobre
as defesas de Vrax e as forças disponíveis ao cardeal e sua legião de traidores, a sua milícia agora formada em exército e o que o Império vai ter que superar se eles quiserem botar a mão de novo nos arsenais de Vrax. E antes de acabar, só um adendo, um dos nossos seguidores aqui do canal mandou para mim uma foto da sua nova encomenda de miniaturas feitas em uma impressora 3D da Deathcore Krieg, das unidades de Krieg, e eu achei muito interessante. E agora, toda vez que vocês mandarem alguma figurinha ou alguma miniatura que vocês têm, eu vou postar aqui no canal. Olha só que legal. Lamento pela qualidade da imagem, não ficou boa, mas ele falou que depois de pintar ele vai fazer mais fotos melhores e mandar de novo. Mas é isso. Vejo vocês na próxima. Agradeço aí o interesse pelo 40 mil e pelo canal. Tudo de bom e vejo vocês novamente no próximo canal de Vrax. Esteja com o Imperador.